Bora começar? Hoje eu vou falar sobre um tema um pouco complicado, um pouco difícil. Muita gente não entende, muita gente não liga, não dá importância, mas ele é base para muita teoria religiosa, né? Vou voltar para o centro aqui. Mas é um dos temas extra-bíblia, ou seja, ele não está na Bíblia. Por não estar na Bíblia, por isso é tão complicado das pessoas pensarem sobre ele ou teorizarem sobre ele. Obviamente, tem vários versículos que se baseiam para essa teoria, e eu estou falando do livre-arbítrio. A primeira teoria extra-bíblica que eu trago para vocês. Existem várias, teoria da Trindade, né, etc. Mas essa é a primeira que eu vou trazer para vocês, porque eu fiz um estudo. Obviamente, se é uma teoria que não está na Bíblia, esse estudo não vai se basear muito em versículos bíblicos. Ele vai se basear muito mais em outros textos de outras pessoas, mas que a gente vai discutir eles assim mesmo, meter a cara a tapa, por mais complicado que seja o tema. E só no final desse vídeo que eu vou dar a minha opinião, dar realmente a minha visão sobre tudo isso, baseado, obviamente, na Bíblia. Por isso que eu tenho que ler os versículos que as pessoas se basearam. Então, sem mais delongas, vamos começar. Então, sejam mais bem-vindos a mais uma Academia de Shen, o canal que a gente fez para trazer luz às passagens bíblicas, tirando todo o engano. E como ultimamente eu tenho feito, por causa de várias pessoas que estão chegando no canal novas. Esse é um canal de estudos bíblicos, né? Então não são vídeos curtos, não tem como ser. E, obviamente, isso é um canal para quem acredita na palavra de Deus, porque as escrituras sagradas é o que permeia, né, que norteia a nossa religião. Ao mesmo tempo, também serve como um canal para aquelas pessoas que não acreditam. Eu estou vendo várias pessoas aqui chegando no canal, assistindo e criticando. Eu aceito as críticas, principalmente porque essa pessoa não acredita em nada. Mas só dela estar ouvindo um ponto de vista que ela nunca ouviu na vida, para mim é o que vale a pena, porque literalmente foi por isso que eu criei o canal, para que pessoas diferentes culturas e religiões ouçam as explicações mais antigas que existem dentro da religião judaica /cristã. Então, sem mais delongas, vamos começar, que esse tema vai render bastante, ele é muito extenso. Eu fiz praticamente 60 páginas, então vamos começar. Colossenses 2. Ninguém vos domine seu arbítrio, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. Vamos pensando sobre isso. Jó 9:32. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Deuteronômio 15:11, né? Versículo 11. Pois nunca deixará de haver pobre na terra. Pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na sua terra. Já trouxe esses 3 versículos de início para que vocês comecem a pensar sobre o que eu vou falar em seguinte. Eu falei que eu vou falar sobre livre-arbítrio, não é nenhuma novidade, mas o conceito de livre-arbítrio eu só vou discutir lá no final. Primeiro, vamos fazer o aparato histórico. Livre-arbítrio, o que é? É bíblico. Desculpa, vamos começar com o panorama histórico-teológico, o conceito de livre-arbítrio, especialmente dentro da cultura judaico-cristã, mas com menção também às influências filosóficas de onde vieram essa ideia. Então, começando na antiguidade pré-cristã, na filosofia grega. Preste atenção. Sócrates, século V, mais ou menos antes de Cristo, já tratava da capacidade humana de escolher o bem racionalmente, embora ainda sem uma noção teológica.
Na verdade, a noção era teológica, porque ele discutia bastante essas coisas. Platão via a alma dividida entre a razão, o desejo e o espírito. O livre-arbítrio seria o domínio da razão sobre os impulsos. E Aristóteles introduz a ideia de ação voluntária como base, vamos lá, da responsabilidade moral. Os humanos escolhem com base em deliberação racional. A influência grega sobre os cristãos primitivos é profunda, especialmente através de estoicos e neoplatônicos. Quando fala sobre a influência grega dos cristãos primitivos, nós temos duas coisas diferentes. A influência da cultura grega sobre Israel, né? Porque estava ali perto. A língua grega era a língua de comércio, né? Então a influência existia. Tem fantasma na Bíblia, fantasma é a palavra. Algumas pessoas acreditavam em fantasmas. Alguns apóstolos mesmo acreditavam em fantasmas. Eu não acredito. Mas continuando. E existe o outro lado, que é a influência filosófica. A influência filosófica grega em cima dos cristãos vai ocorrer mais a partir da transformação da igreja cristã em igreja do reino, né, de Roma. Porque Roma que tinha muita influência cristã, tanto religiosa quanto filosófica. Então, quando o cristianismo foi absorvido pelo império como uma religião do império, né, e o surgimento do primeiro papa, que era o imperador, aí sim a influência filosófica entrou muito dentro do cristianismo. Mas antes, na época de Jesus, nem tanto, tá? Nem tanto mesmo. Mas vamos lá. A segunda coisa, no judaísmo antigo, o Antigo Testamento já apresenta a ideia de escolha moral. Pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Deuteronômio 30:19. A teologia judaica é marcada pela responsabilidade moral. Deus dá mandamentos e espera obediência, implicando liberdade humana. Contudo, também há textos que enfatizam a soberania de Yahweh sobre os corações, como Provérbios 21 ou Êxodo 9:12. No cristianismo primitivo, só um instante, no Novo Testamento, a tensão entre a graça divina e a resposta humana é evidente, chamados à fé e ao arrependimento e à obediência, mas também há ênfase na ação do Espírito e na soberania de Yahweh. João 6:44 e Romanos 9. Os apóstolos não sistematizam nenhuma doutrina a respeito, mas lançam os fundamentos. Fundamentos que vão ser discutidos depois e agora por mim também. Na patrística, século II a século V, como eu falei para você, aí que existe mais a influência grega em cima dos ditos cristãos da época. Justino Mártir afirma que os humanos têm o poder de escolher entre o bem e o mal. Defende o livre-arbítrio contra o fatalismo estoico. Orígenes enfatiza o livre-arbítrio preexistente na alma, influência platônica, para vocês prestarem atenção. A alma escolhe o seu estado espiritual antes de vir ao mundo. Presta atenção. Ai, meu Deus. Muita paciência, né? Mas, segundo essa teoria grega, a alma já existia antes de nascer no bebê, vamos dizer assim, antes de encarnar no bebê. Isso é ideia grega, né? Os judeus acreditavam que alma é vida. A partir do momento que o bebê nasce, a alma passa a existir. Porque a alma é a junção do espírito de Deus, o espírito de vida, com a carne. Juntou os dois, criou-se alma. Isso está em Gênesis, está muito claro para todo mundo ler. Quem não quer acreditar, simplesmente porque não quer acreditar na cultura judaica, quer acreditar em outras culturas, como a grega, que acredita que a alma existe separada do corpo. Mas continuando. Você acredita no que você quiser, não dou a mínima. Só estou falando o que é bíblico e o que não é. O que está dentro das escrituras sagradas, que é a palavra de Deus para quem acredita, e o que não está. A alma é Agostinho de Hipona, a figura central no debate histórico sobre livre-arbítrio e graça, ou seja, ele acreditava que na juventude defendia o livre-arbítrio como essencial à responsabilidade moral. Após combater o pelagianismo, passou a enfatizar a queda do homem como debilitante da vontade. Então, quando você entra em pecado, quando você cai, né, em pecado, a sua vontade está debilitada. Então, você não tem total controle sobre as suas ações.
Discordo totalmente, mas continuando. E a necessidade da graça irresistível de Yahweh, né, de Deus, para qualquer boa escolha. Então, para você ter uma boa escolha, você precisa ter a graça de Deus. A graça de Deus, para quem não sabe, é o perdão dos seus pecados, te libertar do pecado. Agostinho, que é o pai do conceito de livre-arbítrio, escravizado pelo pecado, né? Santo Agostinho. Então, vamos lá. Século V, Pelágio e Agostinho. Pelágio acreditava que o ser humano tinha plena capacidade de escolher o bem, sem a graça especial, né? Sem o perdão de Deus, e foi condenado como herege no Concílio de Cartago. Preste atenção. Ele acreditava nisso e foi condenado. Por que ele foi condenado? Não importa. Mas ele acreditava nisso e por isso não gostavam dele. Agostinho refutou Pelágio, afirmando que sem a graça preveniente, o ser humano não pode sequer desejar o bem verdadeiro. Também discordo totalmente, mas era nisso que ele acreditava. Você pode desejar o bem ou desejar o mal, é independente de você estar em pecado ou não, ou de você ter graça ou não. Por mim, são coisas totalmente independentes. Mas continuando, Tomás de Aquino, na Idade Média, 1225 a 1274, sintetiza a questão da graça e do livre-arbítrio. O que ele acredita que é graça, eu não acredito. Se vocês não viram o meu vídeo sobre a graça, vão lá assistir, tá muito bom, muita gente gostou, porque finalmente entendeu o que é a graça. Mas ele acreditava que graça era uma outra coisa, como poder de Deus, algo que desce sobre você, algo místico e mágico, a graça de Deus. Enfim, ele afirma que Deus move a vontade sem violentá-la, ou seja, Deus não obriga ninguém a fazer nada, é isso que ele quer dizer. Introduz o conceito da concorrência divina. Deus coopera com a ação da criatura. Então, de acordo com o que você deseja algo bom, Deus concorda contigo e te ajuda. Né? De acordo com o que você deseja fazer algo mal, Deus simplesmente deixa você fazer, porque ele não vai te ajudar a fazer mal. Na Reforma Protestante, Martinho Lutero, no livro De Servo Arbítrio, né, da vontade cativa, escreveu contra Erasmo de Roterdã, que defendia o livre-arbítrio. Para Lutero, após a queda, o homem não possui livre-arbítrio para o bem, apenas para o mal. Eu entendo por que ele diz isso, né, porque, como diz Paulo, né, a vontade da nossa carne é sempre para o mal, né? Não para o mal, na verdade. A vontade da nossa carne é para satisfazer os desejos da carne, foi isso que Paulo disse. Não necessariamente para o mal, mas os desejos da carne te levam à morte. Enquanto os desejos do Espírito, do nosso Espírito, que Deus pôs em nós, o Espírito de vida, né, tenta nos levar para a vida. Muita gente não entende isso porque está muito inserido na cultura ocidental e não sabe o que significa espírito e carne na cultura oriental, na cultura judaica. Mas continuando, a salvação é totalmente monergista, obra exclusiva de Deus. Obviamente é. João Calvino, 1509-1564, desenvolve a doutrina da predestinação e da total depravação humana. A vontade humana está escravizada ao pecado e só Deus, Yahweh, pode libertá-la. Quando você fala em predestinação, ainda não falei sobre isso aqui no canal, que é uma outra teoria fora a Bíblia, não está nela. É como se Deus já tivesse escrito toda a sua vida e inclusive todas as coisas ruins que você vai fazer, você não pode fugir delas, você tem que fazê-las. Inclusive todas as coisas boas que você vai fazer também, você não pode fugir delas. Mas se fosse assim, Deus não teria como condenar você por nada, porque foi Ele que disse que você vai fazer tudo aquilo. Né? É um pouco difícil de se entender, mas vamos lá, vamos continuar. Não acredito na predestinação dessa forma. Acredito de outra forma, que não a de João Calvino. Como é a doutrina fora da Bíblia, você pode acreditar em coisas diferentes. Quando é algo que existe na Bíblia, você tem que acreditar no que está lá. Continuando, Erasmo de Roterdã, de novo citando, defendeu uma forma de liberdade humana cooperativa, mas não como Pelágio. Foi importante no debate com Lutero. Deixa eu tentar terminar e depois dar uma pausa para minha voz. Já foi 10 minutos. Arminiano, no século XVII, Jacó Armínio, reagiu ao determinismo calvinista. Esse determinismo que falava que as pessoas estavam determinadas a fazer uma coisa ou outra, predestinação. Defende o livre-arbítrio restaurado pela graça preveniente.
o ser humano pode resistir à graça ou cooperar com ela. O arminianismo influenciou profundamente os metodistas, batistas livres e outras vertentes evangélicas. Só lembrando, aqui com Martinho Lutero começa a Reforma Protestante, ou seja, começa as igrejas protestantes. Até aqui atrás era só a Igreja Católica, né? Na teologia moderna e contemporânea, nós temos várias ideias diferentes, eu trouxe só algumas. Teólogos como Karl Barth rejeitam o livre-arbítrio em favor da soberania absoluta de Deus. Ou seja, ninguém tem arbítrio para nada porque Deus manda tudo em todos. Já os processualistas e liberais, como Alfred Whitehead, Teilhard de Chardin, exaltam a liberdade como parte do desenvolvimento moral. Então você tem uma certa liberdade. Você tem liberdade para fazer as coisas, ou boas ou ruins, e isso que vai desenvolver o seu caráter, né? Na filosofia contemporânea, o debate entre libertarianismo, né, o livre-arbítrio real, e o compatibilismo, liberdade dentro da soberania de Deus, permanece bem intenso esse debate. O que eu quero dizer? O que isso significa na prática? Os libertarianistas acreditam que as pessoas são totalmente livres para escolher entre bem e mal. Enquanto o compatibilismo, as pessoas têm uma certa liberdade de fazer as coisas dentro daquilo que Deus apresenta para você fazer. E eu vou explicar esse mais à frente. O resumo, né? Todas as que eu falei agora, não vou repetir porque minha voz não está muito boa. Mas tá aí, é só vocês tirarem print e depois lerem com calma. Compilação dos versículos bíblicos relacionados ao livre-arbítrio, dividindo-os em duas categorias principais para facilitar o estudo. Versículos que apoiam ou sugerem a ideia de livre-arbítrio. Por que eu botei apoiam ou sugerem? Porque vocês vão ver que aquelas teorias que eu acabei de dizer, aquelas ideias diferentes que eu acabei de dizer, que formam um desenvolvimento. E os versículos em si, eles não literalmente falam aquilo que as pessoas estão falando, né? Então vocês prestem bem atenção. Deuteronômio 30:19, a parte que nosso Deus, nosso Yahweh, nosso Criador, ele mostra as leis e fala, ou você segue ou você não segue, então você escolhe. Se você seguir, você vai ter vida, se você não seguir, você vai para a morte. Então vamos lá. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra vós, que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Está muito claro, né? Então você tem uma escolha a fazer. Senão Deus não diria para fazer isso, né? Ele poderia dizer, não interessa o que você pensa, você vai fazer o que eu mando e pronto, sempre. Ele poderia fazer isso, mas não foi o que ele disse. Josué, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Então, se vocês não querem servir, né? Senhor aqui, só para deixar claro, Elohim ou Rim, né? Ou, às vezes, é o próprio nome de Deus, Yahweh. É porque eu não mudei isso no texto todo, então vai aparecer várias vezes. Então, Josué estava falando, se vocês não querem seguir o Criador, vocês escolhem seguir outro Deus aí. Mas eu e minha casa, eu e minha família vamos servir ao Criador, Yahweh. Eclesiastes 7:29. Eis que tão somente achei que Yahweh fez o homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Tem outro versículo também, Isaías 1:19-20. Se quiserdes e obedecerdes, comerei o bem desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Então tu vê que ele está falando de algo físico mesmo. Se vocês fizerem coisas boas, vocês vão comer do bom e do melhor. Se vocês recusarem e se decidirem ser rebeldes, vocês vão ser mortos à espada. Gênesis 4:7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Se eu não me engano, é o Eterno falando para Adão? Acho que é. Ou para os filhos de Adão, né?
Caim e Abel. Provérbios 1, 29 e 31. Porque aborreceram o conhecimento e não proferiram o temor de Yahweh, né? Não aceitaram o meu conselho, comerão o fruto do seu caminho. Como eles não decidiram não seguir o Eterno, eles foram lá, né? Acabaram por seguir o caminho ruim. Né? Melhor, não é seguir o caminho ruim. Acabaram sendo jogados no caminho ruim, porque decidiram não obedecer e temer ao Criador. Igual no Novo Testamento. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos e vós não quiseres? Você vê que existe uma vontade própria de não obedecer a Deus. Isso Mateus 23, 37. Agora Apocalipse 3, 20, final da Bíblia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Então, Yahusha, né, aqui Jesus, falando que se você, né, que ele está perto de você, e se você deixar ele entrar, ele vai, né, entrar na sua casa e fazer coisas boas para você, te abençoar. João 7,17, se alguém quiser fazer vontade de Deus, vontade de Yahweh, conhecerá a respeito da doutrina. Então preste atenção. Se você quiser fazer a vontade de Deus, você vai automaticamente não, consequentemente, logo depois você vai aprender a doutrina correta. Mas o mais importante que eu trouxe esse versículo é porque se você quiser, tem que ter o seu querer, a sua vontade. Se você não tiver esse querer, essa sua vontade, essas coisas não vão acontecer contigo. Se você não tiver vontade de fazer o bem, de obedecer a Deus, de acreditar nele, né? E de querer coisas boas para sua vida, escolher a vida ao invés da morte, você não vai aprender coisas referentes à doutrina divina. Romanos 6,16. Não sabeis que daquele a quem ofereceis a vós mesmos como servos para a obediência, desse mesmo sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então, Romanos 6,16, Paulo está falando que se vocês obedecerem às suas vontades de fazerem coisas ruins, vocês são servos dessa vontade de fazer coisas ruins. Mas se vocês obedecerem à justiça, né? Se vocês obedecerem às leis, à Torá, vocês vão ser encaminhados para a vida. E não vão ser servos da morte, e sim servos de Deus. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveia tentação que não fosse humana. Juntamente com a tentação, proverá livramento, de sorte que possais suportar. De novo, o Criador não trouxe para vocês uma tentação sobrenatural. Vocês só tiveram durante toda a vida de vocês tentações humanas. Tentações que o ser humano pode suportar. Né? 2 Coríntios 5,10. Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos esses textos que eu estou trazendo aqui são cortes, né? E eu já disse para vocês várias vezes que você tem que ler a Bíblia, os capítulos inteiros. Se você ler cortes, esses cortes podem ser mal interpretados. Isso para todos que eu trouxe aqui, né? Não pegue nenhum desses cortes como se fosse a verdade absoluta sem antes ir lá e ler o capítulo inteiro. Tiago 1, 13 e 14. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, né? Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Não é Deus que te tenta para o bem e para o mal. Você é tentado a partir das coisas que aparecem. Por exemplo, se aparecer uma coisa que as pessoas desejam muito, mas se você não deseja aquilo, para você não vai fazer diferença nenhuma. Né? Um celular, saiu um celular de 20 mil reais. Se você não tem desejo por aquilo, e daí que saiu um celular, né? Agora, se você é uma pessoa muito avarenta ou gosta muito de ostentar, nossa, eu preciso ter esse celular, ou você que foi tentado por aquilo, pela sua própria vontade. Então, é disso que o versículo fala. E para finalizar, 1 Pedro 1, 14, 16, como filhos obedientes, não vos conformando com as paixões que tinham anteriormente, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Então, você que não pode se conformar com as paixões deste mundo, e por isso vocês têm que ser santos. Para você ser santo, você tem que ser obediente. Obediente a quê? A Deus.
como é que eu sou obediente a Deus? Obedecendo o que está escrito na palavra dele, para você fazer e não fazer. Agora, versículos que enfatizam a soberania de Deus, a soberania divina, ante a vontade humana. Então vamos lá. Sugestão de que Deus escolhe, direciona e controla com a vontade humana. Esses versículos não negam diretamente o livre-arbítrio, mas mostram a atenção teológica no tema. Provérbios 16, 9. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então você vê que não importa qual plano que você faça, o único plano que vai acontecer e vai funcionar é o de Deus. Provérbios 21, 1. Assim como roubeiros de água, é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Fiz só uma alteração aqui rápida, só para que vocês entendam que todas as vezes que na Bíblia que aparece a palavra Senhor, não estava escrito Senhor no original. Só isso. Provérbios 21, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão de Arro. Este, segundo o seu querer, o inclina. Então preste atenção, o coração do rei, né, de algum lugar, ou do presidente, não importa, ele vai se inclinar a decidir coisas de acordo com o querer de Deus. Diz que está falando. Yahweh, né, o Senhor, endureceu o coração de Faraó e ele não os ouviu. Então aqui é um versículo chave que traz a discussão da questão do livre-arbítrio. O próprio Deus, né, endureceu o coração de Faraó, não deixando o povo sair. E muita gente que é ateia, né, vê esse versículo e fala, olha só, foi esse próprio Deus malvadão que foi lá e fez os egípcios escravizarem, Deus que fez, os egípcios escravizarem os israelitas e maltratarem eles e fazerem mal para eles, para que só depois disso ele viesse a mostrar o seu poder com as pragas, né? Com as 10 pragas no Egito. Obviamente, esse pensamento está completamente errado, né? Mas, na verdade, a pessoa tem que pensar um pouco mais sobre o assunto, porque ela pode estar meio certa e meio errada. As pessoas... não vou falar sobre isso agora não, vou falar mais pra frente, porque senão a pessoa não entende nada. Enfim, o Criador aqui endureceu o coração do faraó para que ele não libertasse o povo, naquelas duas situações que apareceram. João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O próprio Jesus falando que ninguém pode chegar a Jesus, ou chegar perto dele, ou fazer parte do reino, se o próprio Pai não o enviar. Correto? Romanos 9, 15, 16. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Logo, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Romano 9, 15, né? Ou seja, Deus que decide que ele vai ter misericórdia ou não. Ou quem a pessoa vai ter misericórdia ou não. Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então aqui ele está falando de boa vontade. Então preste atenção. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Então, conclusão preliminar sobre os versículos que a gente acabou de ler. A Bíblia afirma a responsabilidade humana, somos chamados a crer, a obedecer, a escolher, rejeitar e resistir. Ao mesmo tempo, ele apresenta um Deus, que é Yahweh, como soberano sobre os corações, decisões e vontades, especialmente no plano da salvação. Então, vocês têm que ler esses versículos aqui que eu acabei de ler várias vezes e várias vezes, irem nas passagens para que vocês tentem formular a sua própria teoria, ou acreditar ou não no livre-arbítrio. Casos práticos bíblicos sobre o livre-arbítrio. Livre-arbítrio em ação? Casos práticos são essenciais para entender o livre-arbítrio ou soberania divina que se manifesta nos relatos bíblicos. A seguir, trago uma análise equilibrada dos principais textos. Os personagens bíblicos e as ações levantam uma questão do livre-arbítrio. O primeiro caso que eu vou trazer para vocês é a questão de Adão e Eva, Gênesis 2, 16 a 7, ou Gênesis 3, 6. Análise. Deus dá um mandamento e uma advertência. Ambos escolhem obedecer por influência da serpente. Desobedecer por causa da serpente
E a responsabilidade é atribuída para ambos. E eles sofrem lá as maldições. Havia uma possibilidade real de escolha, certo? Então vamos lá. Segundo caso, a questão do Caim, né? Gênesis 4, 6 e 7. Deus adverte antes do crime. O pecado jaz à porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim ignora o que Deus fala e vai lá e mata Abel. Aqui nós temos uma questão de livre-arbítrio, com a advertência divina anterior. Se Deus não quisesse, ou melhor, se Deus quisesse que ele não fizesse, não, de acordo com aqueles versículos que fala que Deus endureceu o coração de Faraó, então por isso ele não fez, Abel aqui deveria não fazer, porque o próprio Deus chegou para ele e falou para não fazer. Então fica confuso, não fica? Agora, terceiro caso, que acabei de falar, Faraó, né? Êxodo 4:21, Êxodo 4:14, por aí vai. Atenção, entre alguns momentos, Faraó endurece o coração, e em outros, o próprio Deus endurece o coração de Faraó. Então, preste atenção. Não é para falar que em todos os momentos que o Faraó endureceu seu próprio coração, foi Deus que fez isso. Em algumas partes, o próprio Faraó já tinha essa inclinação de ficar a cabeça dura, né? Não quero saber, não vou deixar vocês saírem não, entendeu? Ele já tinha essa inclinação. Em alguns casos, que foram os 2, se eu não me engano, 2, 3, não lembro, porque foram 10 pragas, mas eu acho que em 3 foi Deus que o fez decidir não deixar o povo sair, porque tinha que se cumprir todas as 10 pragas. O texto hebraico alterna entre Yahweh endureceu o coração de Faraó ou o Faraó endureceu o seu próprio coração. Pode ilustrar a interação entre livre-arbítrio e intervenção divina, né? Então você pode separar essas duas coisas na sua cabeça. Que normalmente as pessoas têm livre-arbítrio, mas em algumas situações específicas, o próprio Criador vai lá e decide o que a pessoa vai fazer, ou a força a fazer alguma coisa, ou a induz a fazer alguma coisa. Agora a questão de Judas Iscariotes, né? Obviamente Judas, João 6, 70, 71, Lucas 22, João 13, né? Jesus já sabia que seria traído. Satanás entra em Judas após a sua decisão de vender Jesus, e Judas expressa arrependimento lá em Mateus 27, 3 e 5, que implica a consciência de sua culpa. A questão do livre-arbítrio, então, mas dentro de um plano soberano e profetizado. Então é complicado, essa situação tem que ser muito bem analisada, senão você não entende nada. Jesus já sabia que alguém ia o trair, então tinha uma profecia. Mas Judas foi lá e fez. Judas fez. Porque alguém profetizou, Judas fez porque Deus quis que ele fizesse, ou Judas fez por causa que ele mesmo decidiu fazer? Porque, por exemplo, você tem a parte também de Jesus. Do mesmo jeito que eu trouxe Judas, eu nem sei se tem Jesus aqui, mas continuando. Do mesmo jeito que Judas, Jesus cumpriu muitas profecias do Antigo Testamento. Se ele cumpriu porque alguém escreveu que ele ia cumprir, ou ele cumpriu por a sua própria vontade? Ele quis cumpri-las. Então, deixo aí para vocês também mais um pensamento. Pedro, a questão de Pedro é interessante também. Lucas 22, 31, 34, 60 e 62. Quando Jesus, Yahushua, profetiza que Pedro o negaria 3 vezes, né, antes do galo cantar. Antes do galo cantar 3 vezes, ele o negaria 3 vezes. Alguma coisa assim. Pedro insiste que nunca faria. Não, jamais vou fazer. Após a negação, Pedro chora amargamente reconhecendo a sua queda. Ou reconhecendo que Yahushua estava certo, né? A escolha é dele. Mas Yahushua já sabia que ele faria. Aqui é a previsão, mas não a imposição. Jesus não falou, Deus vai fazer você me negar, ou eu vou fazer você me negar. Não, não é isso. Yahushua já sabia como Pedro era e como ele ia arregar. Quando alguém perguntasse, você conhece aquele criminoso? Tem gente que tem coragem de falar, conheço sim, qual o problema, né? Mas Pedro não era esse tipo de pessoa, ele era a pessoa que arregava e não era sincero com Jesus. Mas tem outro caso, o caso do jovem rico, Mateus 19, 16. E Yahushua propõe, vai e vende tudo, depois vem e me segue. O jovem escolhe ir embora triste, pois tinha muitas riquezas, não queria abandoná-las.
Então foi uma decisão pessoal livre dele, mas diante de um chamado direto de Cristo, ele decidiu continuar com as suas próprias riquezas. Um outro caso, Jonas, né? Não poderia deixar de citar. Deus chama Jonas para profetizar para Nínive, mas Jonas foge para Tarsis. Aí vai lá, ele manda uma tempestade, um grande peixe, e Jonas é engolido por aquele peixe, né? Mas ainda retém o ressentimento no final. Ele acaba que ele pede perdão, Jonas tem liberdade, ele pede perdão, ele é liberto, jogado de volta na praia, depois ele vai lá para Nínive e finalmente faz o que ele tem que fazer, que é profetizar. Então Jonas tem liberdade para resistir, mas Iarro dirige os eventos para que ele cumprisse o plano, né? Ainda assim ele poderia resistir, mesmo dentro da baleia, mesmo depois de ter sido jogado para fora, ele poderia falar, não quero mais. Aí, provavelmente o criador ia lá e ia matar ele. Provavelmente, não sei se faria isso ou não, mas graças a Deus ele decidiu seguir o plano. Saul, né, ou Shaul, em 1 Samuel 9:31, ele foi escolhido por Deus e ungido por Samuel. Começa bem a história, mas escolhe desobedecer e perde o trono. Iarro retira o espírito dele, santo, e envia um espírito maligno. Começa com livre-arbítrio, mas no final a sua queda parece dirigida por um juízo divino, mas na verdade não foi. Foi por causa que ele escolheu desobedecer e parar de seguir as leis do Eterno. E quando ele decide fazer isso, as coisas ruins começam a acontecer e ele perde o trono, né? Deixa de ser rei de Israel. Rei Roboão, 1 Reis 12:1. O povo pede alívio dos tributos. Ele consulta os anciãos, depois dos jovens, e escolhe seguir o conselho duro. E isso resulta na divisão do reino. Escolha pessoal mal feita, com consequências graves, que é o que acontece em todos os reinos e presidentes. Que você tem uma escolha para fazer entre favorecer o povo ou não. Você decidir não favorecer o povo, tem consequências graves. Israel e Judá, vários textos, muitos textos. Isaías, Jeremias, Ezequiel, etc. Iarro, né, envia profetas com apelos repetitivos, voltai-vos, arrependei-vos. E o povo normalmente se recusa sistematicamente. Então a responsabilidade é sempre colocada sobre o povo, mostrando a possibilidade de escolha. Eu tenho aqui a questão de Pilatos, né, João 19:10. Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te tivesse dado. E ele concorda. Jesus fala para Pilatos que ele não tem poder nenhum, não teria poder nenhum se Deus não o tivesse dado. Pilatos está entre a pressão do povo e a consciência de que Jesus é inocente. Mesmo assim, ele escolhe agradar a multidão. Então vai lá, fala que não vou decidir, e joga para cima do povo, o povo decide libertar Barrabás. A responsabilidade era dele, entretanto. Mas Yahusha reconhece a permissão divina por trás. Sabia? Não sei se Pilatos foi condenado por causa dessa decisão de jogar para o povo e não decidir, já que ele não decidiu. Conclusão: a Bíblia mostra personagens tomando decisões reais, boas e ruins, com plena responsabilidade, porém, em muitos casos, há uma ação de Deus nos bastidores, seja permitindo, seja guiando, seja endurecendo o coração, seja divertindo ou conduzindo a pessoa a fazer a coisa correta. O padrão bíblico parece sugerir que Deus é soberano sem anular a escolha humana, certo? Aqui tá botar agência, não é agência, é escolha, é verdade. O aparato etimológico semântico de livre-arbítrio. Agora sim a gente vai ver o que significa. Agora sim nós vamos falar sobre o que é livre-arbítrio. A origem e a evolução do termo, em latim, grego e português, significados teológicos e significados filosóficos, e a implicação do uso e possíveis equívocos modernos. Vamos lá. Na etimologia, livre-arbítrio veio de liberum, que é livre, né, em latim, do liber, não forçado, com autonomia independente, e arbítrio. Arbítrio, na verdade, quer dizer arbiter, ou seja, árbitro. Juiz, aquele que decide. Então, juntos, livre-arbítrio é a capacidade de decidir ou julgar livremente por si mesmo, como juiz interno. A expressão foi popularizada com Santo Agostinho, né, lá em 430, especialmente de sua obra De Libero Arbitrio, né, sobre o livre-arbítrio.
onde argumenta sobre a origem do mal e a liberdade humana. No grego, né, Eleutéria, acho que é isso. É isso mesmo. Eu sempre leio do grego em vez de ler o que está em português. E proiaresis. É isso mesmo, proiaresis. Eleutéria, liberdade, ausência de escravidão, usada por Paulo em Gálatas 5. Na verdade não é usada por Paulo, tá no texto de Gálatas 5:1. E proiaresis, decisão intencional, deliberação voluntária, é usada por Aristóteles em contextos éticos. Nos debates teológicos, a liberdade da vontade é referida como autexousion, né? Autexousion, poder sobre si mesmo, muito usada pelos pais gregos da igreja, como Orígenes e João Damasceno. Em português, livre-arbítrio, herança direta do latim cristão medieval, na linguagem comum é muitas vezes confundido com liberdade de ação, fazer o que quiser, mas originalmente refere-se à faculdade interior de escolha moral e consciente. Significado real do termo livre-arbítrio, definição clássica. Livre-arbítrio é a capacidade da vontade racional de escolher entre o bem e o mal, entre múltiplas possibilidades segundo o julgamento da razão. Implica inteligência, para você deliberar, para você escolher, a vontade para você se inclinar para uma coisa ou para outra, e a ausência de coerção externa direta, ou seja, não tem ninguém te obrigando a fazer nada. Então você tem que ter inteligência, vontade de fazer, seja lá o que for, e ninguém te obrigando. É o significado teológico, variações segundo a tradição. Agostinho, capacidade dada por Deus de escolher entre o bem e o mal. Mas depois ele muda a ideia e o homem, após a queda, só pode escolher o mal, o livre-arbítrio foi corrompido. Tomás de Aquino, o homem conserva seu livre-arbítrio, mas precisa da graça para o bem, né? Para escolher o bem. Lutero, o livre-arbítrio é uma ilusão, no estado caído, a vontade está cativa ao pecado. Calvino, o homem só pode escolher o mal, a graça irresistível restaura a vontade, a liberdade da pessoa. E Arminius, né? O livre-arbítrio é real, mas a graça proveniente é necessária para escolher a Deus. Totalmente errado. Todo esse final aqui para mim tá errado. Mesmo que você esteja caído, mesmo que você esteja em pecado, você pode escolher o bem. Não é como o vício, por exemplo, uma pessoa que é viciada, né? Em alguma coisa, em algum tipo de tóxico. Ela pode até ter a vontade de largar aquilo, mas normalmente não consegue por causa que o seu próprio corpo está pedindo mais daquilo. Só você tendo muita força de vontade para você conseguir largar e não ceder às vontades do seu próprio corpo. Isso é livre-arbítrio, né? Mesmo quando a pessoa é completamente viciada, ainda assim ela consegue, se quiser, porque normalmente não quer, porque a pessoa que é viciada tem outros problemas que tem que resolver que não é a droga. Cuidados com o uso do termo hoje. Muitos entendem livre-arbítrio como: posso fazer o que quiser, verdade absoluta de ação. Sou autônomo e ninguém interfere nas minhas escolhas. Muita gente acha que é isso. Eu posso fazer o que quiser, eu tenho livre-arbítrio. Certo? Mas no uso clássico, filosófico ou teológico, o termo se refere a: você tem a capacidade, a sua alma tem a capacidade, através da sua razão, de escolher segundo a sua razão e a sua consciência. Você tem uma liberdade moral, né? De você escolher o que é moral e o que é imoral. Mas não necessariamente uma liberdade absoluta ou sem consequências. Você pode escolher obedecer ao seu pai ou não. Mas caso você escolha não obedecer ao seu pai vai virar para você e falar: você pode não fazer, mas vai ter consequência. Não é assim que você faz? Quando você é pai, quando você é mãe, você manda seu filho, vai lá lavar a louça. Eu não quero lavar a louça, eu não vou lavar. Tudo bem, não lava, mas vai ter consequência. Né? Não vou te dar o teu presente, não vou deixar tu sair, vai ficar preso no quarto, seja lá o que for. Né? Tem uma consequência. Então você não é tão livre assim para fazer as coisas. E eu vou chegar nisso, né? Que tem muito a ver com essa palavra aqui, arbítrio. Eu acho que é uma palavra completamente errada nesse termo, não deveria nem existir esse termo. Mas aí tá o resumo de tudo que eu acabei de falar, né? Até inclusive o uso moderno que eu acabei de falar. Eu posso fazer o que eu quiser, não tem influência nenhuma. Isso é totalmente errado.
a expressão livre-arbítrio. Há discussões relevantes sobre o uso da palavra arbítrio na expressão livre-arbítrio, especialmente em contextos filosóficos e teológicos, linguísticos e até pastorais. A seguir apresento a origem de arbítrio e a sua ambiguidade. A palavra arbítrio vem do latim arbitrum, que significa decisão tomada por julgamento próprio, derivado de arbiter, que é juiz, né, ou árbitro. No latim clássico medieval, arbítrio tem um tom jurídico e racional, referente a alguém que julga e decide. No entanto, em português moderno, o termo arbítrio tem carregamentos ambíguos, né, podendo ser entendido como árbitro, autoridade suprema, né, agir como arbítrio próprio, capricho ou vontade desregrada, como em arbítrio tirânico. Isso levou alguns estudiosos a considerarem o termo obsoleto ou mal interpretado no vocábulo moderno, especialmente fora do meio acadêmico ou teológico. Então preste atenção, o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Quando você fala livre-arbítrio, a pessoa que, sei lá, estuda a época medieval, 1500, 1400, ou estuda latim, ou estuda grego, ou estuda medicina, seja lá o que for. Essa pessoa ela tem uma ideia diferente do que é arbítrio, ou de que é árbitro, que é juiz. Entretanto, a pessoa hoje em dia, né, a pessoa que não é da área, que é o que acontece nas igrejas, quando se você chegar para a pessoa da igreja e falar sobre livre-arbítrio, ele vai entender outra coisa totalmente diferente do que o teólogo, o médico, o juiz entende do termo em si, certo? Então, por isso, esse termo, hoje em dia, está defasado, não deve ser mais usado, porque ele não realmente significa aquilo que você está dizendo. É igual você falar em teoria da evolução. As pessoas comuns acham assim, igual Pokémon. Você tem um bichinho pequeno, evolui para um bichinho maior, evolui para outro bichinho maior, né, mais forte. Mas, segundo o pessoal da teoria da evolução, esse termo evolução está errado. O próprio pessoal da evolução fala isso. Porque, segundo a teoria da evolução, você pode ganhar habilidades ou perder, né? Ficar maior ou ficar menor, ficar mais complexo ou ficar menos complexo. Então, todas essas mudanças para eles é evolução. Enquanto para a pessoa comum, que não é da área de biologia, de medicina, seja lá o que for, da área de ciências, isso para eles não é evolução, é involução, né? Tem uma diferença clara, né, psicológica das pessoas comuns entre o que é evoluir e o que não é evoluir, ou involuir, né? Que é você deixar de ser de um patamar acima para voltar a um patamar abaixo. A mesma coisa acontece com o livre-arbítrio. Essa palavra tem um significado para quem é estudioso e tem outro significado para quem não é estudioso, quem é uma pessoa comum que simplesmente está na religião. Então vamos lá. Críticas e propostas alternativas. Críticas ao termo arbítrio. Muito formal e técnico, né? Afasta-se da compreensão popular. Carrega no português moderno uma conotação de autoritarismo e arbitrariedade, né? Você conhece esse termo, já deve ter ouvido. Não é encontrado literalmente na Bíblia. O termo é teológico, filosófico e não bíblico em si. Desculpa. Proposta de substituição. Embora o termo livre-arbítrio ainda seja o mais tradicional, alguns autores, teólogos e educadores já propuseram termos alternativos, como liberdade moral, né, em vez de livre-arbítrio, liberdade moral. Ética cristã, filosofia, mais clara, centrada na ação que pode parecer apenas comportamento externo. Ou autodeterminação moral, né, que é da psicologia, da teologia liberal, enfatiza autonomia e forte conotação humanista. Ou vontade livre, como em inglês eles falam free will, né? Free will para eles é livre-arbítrio, ou vontade livre. É uma tradução do protestante inglesa, mais próximo do grego bíblico, menos usado em português. Ou faculdade de escolha, né? A igreja pastoral acredita nisso, e na pedagogia também, na didática, mais acessível, termo mais amplo do que os outros. Faculdade de escolha é interessante. Ou livre escolha da vontade. Literatura devocional, clara, explicativa, pouco técnica. Né? Ou autogoverno, de você se autogovernar. Os pais gregos usavam isso, autogoverno. Raiz patrística, quase desconhecida em português. Algumas traduções e autores até evitam livre-arbítrio, para não confundir com livre agência total, que é uma outra teoria, preferindo termos mais cuidadosos, como capacidade de responder, é uma boa, teologia relacional,
responsabilidade moral, que é o que você tem. Você tem uma responsabilidade moral das suas escolhas, Tomás de Aquino, e liberdade compatibilista. O que significa filosofia reformada? O que é uma liberdade compatibilista? A sua liberdade tem que estar compatível com a situação onde que foi apresentada para você. Efeitos na comunicação teológica. A escolha do termo molda como as pessoas entendem o conceito. Veja, livre-arbítrio pode sugerir que uma pessoa tenha liberdade total e soberana, o que pode ser enganoso em contextos bíblicos, que afirmam a queda, o pecado e a necessidade de haver graça. Substituições como livre escolha moral ou vontade livre ajudam a comunicar melhor, especialmente para novos ouvintes ou leitores. Conclusão. Primeira conclusão, né? O termo livre-arbítrio é historicamente legítimo, mas etimologicamente pesado e potencialmente confuso no português moderno. Por isso, há um movimento crescente, em especial no ensino da apologética, né, de explicar cuidadosamente o que arbítrio significa, ou, quando possível, usar expressões alternativas mais claras, como vontade livre, livre vontade, faculdade moral, liberdade de escolha, liberdade responsável, por aí vai. A livre escolha, ou livre-arbítrio, e a neurociência. Agora vamos falar de um tema bem complicado. Não é minha área, pedi ajuda aos universitários nessa. Uma grande amiga minha me ajudou. Então preste atenção. Vocês vão entender por que eu vou falar de neurociência. A neurociência, a ciência que estuda os neurônios, né, nosso cérebro. A neurociência moderna tem desafiado profundamente a noção tradicional de livre-arbítrio, propondo que nossas decisões conscientes são precedidas e influenciadas por processos neurais inconscientes. Aqui eu não estou falando de religião, tá? Abaixo sintetizo os principais achados e perspectivas. Primeira evidência experimental contra o livre-arbítrio. Experimento de Benjamin Libet. Registrou atividade cerebral via EEG de 500 milissegundos antes de participantes relatarem consciência de uma decisão motora, por exemplo, mover a mão. Isso sugere que o cérebro inicia ações antes da percepção subjetiva de escolha. Estudos com ressonância magnética, em 2011, pesquisadores como Stefan Boré prefiram decisões, como apertar um botão, até 7 segundos antes da consciência do ato, identificando a atividade no córtex frontopolar, área ligada a multitarefas. Estimulação cerebral direta, neurocirurgiões observaram que estimular áreas motoras do cérebro induzia não apenas movimentos, mas também a sensação de desejo de realizá-lo, né? Indicando que a atividade neural precede a intenção consciente. Perspectivas neurocientíficas dominantes. No determinismo biológico, Robert Sapolsky, né, de Stanford, argumenta que comportamentos são resultados de cadeias causais infinitas, genéticas, ambientais, hormonais, sem espaço para livre-arbítrio. Por exemplo, níveis de ATP cerebral, energia celular, variam com estresse ou privação de sono, afetando decisões. A consciência como narrativa. Michael Gazzaniga, propõe que a consciência é uma história construída post-hoc, depois do local, pelo cérebro para justificar ações já iniciadas inconscientemente. Assim, o eu seria uma ilusão narrativa. Tá, tudo bem, mas é uma pesquisa científica. Automatismo e julgamentos morais. Jonathan Haidt demonstrou que decisões éticas, rejeição ao incesto, são frequentemente automáticas, moldadas pela evolução para preservar a espécie, não por racionalização consciente. Implicações práticas e éticas. Sistema jurídico. Se ações são determinadas biologicamente, a noção de culpa é questionada. Sapolsky defende que punições devem ser instrumentais, proteger a sociedade, e não retributivas, assim como não se pune uma lesma do mar por reagir a estímulos. Responsabilidade moral. Filósofos como Daniel Dennett e Harry Frankfurt propõem o compatibilismo, mesmo que em um universo determinista, agirmos com liberdade quando nossas ações alinham-se a desejos e reflexões internas. Isso preserva conceitos como responsabilidade, mas redefine sua base. Críticas e limitações. O reducionismo científico. Filósofos como Peter Hacker alertam que a neurociência frequentemente comete o erro de neurocientificismo, reduzir questões filosóficas complexas, como livre-arbítrio, a dados empíricos.
ignorando nuances conceituais, atribuir pensamentos a cérebros em vez de pessoas seria um erro categorial. Generalização indevida. Experimentos como os de Libet envolvem tarefas simples, mover dedos. Críticos, como o Clem, argumentam que decisões complexas, éticas e profissionais podem envolver processos conscientes não capturados por esses modelos. O caso do tumor cerebral, um homem que desenvolveu pedofilia devido a um tumor questiona a noção de culpa, mas não resolve o debate filosófico sobre livre-arbítrio, apenas expõe a influência de fatores biológicos. Visão integrada. A neurociência sugere que o livre-arbítrio, tal como concebido tradicionalmente, decisões conscientes e não determinadas, é incompatível com a atividade cerebral mensurável. No entanto, isso não elimina a agência humana, ou seja, não tira a culpa da pessoa, ou a decisão da pessoa de agir. Quando fala em agência humana, é a pessoa agir, tá? Reconhece que nossas escolhas são moldadas por uma rede de fatores biológicos, sociais, históricos, culturais, além de controle consciente. Essa visão promove uma sociedade mais justa, focada na reabilitação, não punição, e compreensão das causas subjacentes do comportamento, que são aquelas pessoas que falam que você cometeu um crime, ao invés de eu só punir você, ou punir você, tem gente que nem quer punição, eu vou pensar em como eu posso reabilitar você a viver na sociedade e te dar um ambiente onde você não tenha mais desejo de praticar esse ou aquele ou outros crimes. Mas continuando, a ciência moderna aponta para o determinismo neurobiológico, onde escolhas são resultado de processos neurais inconscientes. Contudo, isso não anula a importância da consciência como mecanismo regulador e narrativo, nem a necessidade de responsabilizar a prática da vida social. O debate permanece aberto, exigindo diálogo entre a neurociência, a filosofia e a ética. O ser humano não foi feito para experimentar tudo o que o mundo oferece, tampouco tudo o que ele mesmo inventou. O contentamento exige sabedoria e conhecimento, pois enxergar isso é compreender que o caminho da comparação é o mais ignorante de todos, que leva inevitavelmente à insatisfação e à ansiedade, nos aprisionando num mundo que na verdade não existe. Tudo que temos é o presente. A grande armadilha do mundo globalizado é o excesso de opções. Ele consome essa geração, levando à frustração e esgotamento mental, esmagada por padrões de sucesso muitas vezes desconectados de mérito real. A dura verdade é que o livre-arbítrio é muito mais limitado do que gostaríamos de admitir. Fatores como sorte e privilégio são decisivos em muitas estratégias, mas raramente reconhecidos, porque é mais fácil acreditar na meritocracia. Ela massageia o ego, sustenta a vaidade, alimenta o discurso de coaches e influenciadores que dizem basta querer e basta se esforçar. Muita gente, mesmo querendo se esforçar, não consegue fazer. Estudar a neurociência e a sociologia nos ajuda a desconectar nossas expectativas de acontecimentos externos. A maioria das narrativas de sucesso são exceções, não regras. A junção entre a sorte e o privilégio é mais comum do que o esforço isolado. Alinhar suas expectativas aos não acontecimentos, isto é, aceitar a normalidade da vida, é a chave para a liberdade emocional. Isso permite que você de fato aprecie a sua existência e valorize suas conquistas com uma felicidade mais genuína. Quanto mais você estuda, mais compreende o tempo, mais amplia seu poder de contemplação e, consequentemente, mais encontra sentido no agora. Tudo isso para dizer para vocês, obviamente, né, que a neurociência tem mostrado que o que muitas pessoas já acreditavam, já pensavam dessa forma, que muitas das nossas escolhas já estão previstas em coisas anteriores. Primeiras biológicas, né? Outras são questões culturais, de coisas que você aprendeu, suas decisões vão ser automaticamente de acordo com as coisas que você aprendeu. Outras são questões de gênero, questão de idade, questão de etc. Tudo isso que eu acabei de falar. O que isso quer dizer? Que muitas das suas decisões vão ser antes já previstas do que você iria escolher. Então, o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Primeiro, que não são todas as suas escolhas que vão ser julgadas. Provavelmente, Deus só vai julgar aquelas escolhas que você realmente teve que parar para pensar. Qual que eu escolho? Não sei. Então, vou pensar. Eu vou escolher de acordo com a minha razão, vou escolher de acordo com o que beneficia os outros, ou vou escolher de acordo com aquilo que só me beneficia,
ou eu vou escolher de acordo com os meus desejos? Então, tudo isso vai ser posto na balança quando o Criador vier te julgar. Porque agora eu não estou falando apenas de ciência, apenas de sociedade, etc e tal, de se vou punir uma pessoa, não. Eu estou falando de Deus. É isso que importa agora aqui nesse canal. Da sua liberdade de escolha, mas é uma liberdade que você sabe que se você escolheu o errado, você vai ter consequências. E se você escolheu o certo, você também tem consequências boas. Livre-arbítrio versus liberdade de escolha, que é um termo que eu gosto muito mais do que livre-arbítrio, mas vou chegar lá. A expressão liberdade de escolha é bastante usada hoje, tanto em contextos cristãos quanto seculares, mas não é exatamente sinônima de livre-arbítrio, no sentido teológico ou filosófico. Vamos ver a diferença. Agora eu tenho um quadro para vocês. No livre-arbítrio, a capacidade interior da pessoa, da vontade racional, é de escolher entre alternativas morais com base na deliberação, na racionalização. A fonte da escolha é a vontade e a razão. Debate profundo, queda ou não, precisa de graça, você está escravizado, todas essas coisas entram. Mas, na liberdade de escolha, a situação em que o indivíduo tem opções reais e não está coagido a tomar uma decisão específica. Condição externa e prática da escolha. Ou seja, quando você fala em liberdade de escolha, ele é mais amplo do que livre-arbítrio. Porque você não está neurocientificamente coagido por vários fatores anteriores ou externos ou interiores a tomar uma decisão. Eu estou falando de uma situação onde você literalmente tem que decidir. E não decidir por causa de outras coisas ou de outros. Presume que a pessoa tem meios de escolher, mas não analisa se pode escolher o bem por natureza ou graça. O que isso significa na prática? Liberdade de escolha pode existir sem livre-arbítrio real. Alguém pode escolher entre pecados diferentes, mentir, roubar, mas não tem a capacidade interna de escolher agradar a Yahweh sem a graça, segundo Agostinho ou Calvino, que eu discordo, mas tudo bem. Livre-arbítrio é mais profundo. Na verdade é diferente, não é mais profundo. Pergunta de onde vem a decisão, o que a move e se a alma está espiritualmente livre ou não para decidir, para escolhê-lo. Uso em contexto religioso moderno, quando a liberdade de escolha é útil, em pregações, ensinos pastorais, devocionais para tornar acessível o conceito de responsabilidade humana, para enfatizar a consciência moral como você é livre para escolher seguir a Cristo ou não. Né? Eu tenho essa pergunta para vocês. Aí você responde aí para mim, você é livre para escolher? Aí você vai falar, a minha outra religião não permite, ou meu pai não permite, ou eu tenho um certo preconceito com esse tal de Cristo, esse tal de Jesus, ou, deu para entender? Você tem várias coisas anteriores na sua mente, na sua vida, na sua biologia, às vezes na biologia, eu sempre, na vida toda nunca acreditei em nada, mas porque eu tenho uma predisposição em não acreditar, deu para entender? Ou o contrário, eu sempre acreditei em tudo, então toda religião que aparece eu acho maravilhosa e acredito em toda ela. Existem pessoas assim biologicamente. Mas dizer que algo é biológico não quer dizer que a pessoa possa decidir contra. Pode sim, tá? Quando é limitado em discussões teológicas mais profundas, especialmente sobre a vontade, o estado da vontade após a queda, né? A necessidade ou não de graça proveniente, a relação entre a eleição divina e a resposta humana. Existe uma discussão sobre esse primeiro tópico. Após a queda, as pessoas têm a liberdade de escolher o bem? Muita gente diz que não. Mas para mim sim, tem. Mesmo que seu corpo seja todo o seu corpo, inclusive o cérebro, seja inclinado a escolher coisas ruins, ou egoístas, ou que te levam para a morte. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples que vai confundir a cabeça de vocês. Você prefere passar fome ou comer um prato de comida feito pela sua mãe, pelo seu pai, por alguma pessoa que você sabe que cozinha bem? Óbvio que você vai escolher comer, né? Mas essa escolha de comer é uma escolha da carne. Escolher comer uma comida que vai te sustentar não vai te levar para a vida, vai te levar para a morte. Você está mantendo o seu corpo vivo, mas você não está mantendo a possibilidade de você ter vida eterna. É nisso que Paulo falava. É nisso que a Bíblia toda fala, né? Quando você tem que escolher entre o bem e o mal, escolher entre a vida e a morte, todas as coisas que a sua carne quer transar, não vai te levar para a vida eterna. Vai te levar para a morte.
porque você está escolhendo viver coisas que são passageiras. Agora, quando você escolhe se alimentar, né, do alimento espiritual, como estudar a palavra de Deus, estudar as regras da lei do eterno, saber o que você precisa saber e fazer e pensar para ter vida eterna, né? Aí você está escolhendo, obviamente, a vida eterna. É nisso que Paulo quis dizer de você escolher entre a carne e o espírito. Mas muita gente não entende isso, mesmo sendo cristão, mesmo sendo pastor, mesmo sendo teólogo. Muita paciência. Continua. Exemplo ilustrativo. Arminiano pode dizer: Deus dá a todos liberdade de escolha pela graça, e o homem pode aceitar ou resistir. O calvinista vai dizer: o homem tem liberdade de escolha, sim, mas só escolherá o pecado, até que Deus o regenere. Enfim, Pelaginiano diria: o homem tem liberdade de escolha natural e pode escolher o bem sem intervenção divina. Tudo bem, concordo. Essa posição foi considerada heresia. Eu concordo. No Concílio de Cartago. Em resumo, a expressão liberdade de escolha é legítima, mas é superficial não, é mais povão, vamos dizer assim. O povão vai entender. Quando você fala, você tem liberdade de escolha. O povo entende. O teólogo não vai entender. Trata do ato externo, não da capacidade interna. Serve bem para a comunicação simples e acessível, mas não substitui o peso conceitual do livre-arbítrio, apesar da palavra, do termo livre-arbítrio ser um termo errado nas discussões teológicas. Se for ensinar ou escrever sobre o tema, é interessante usar liberdade de escolha como ponto de partida. Mas explicar o que no fundo é a questão o ser humano é capaz por si mesmo de escolher entre o bem ou o mal espiritualmente, aí é uma questão mais profunda. Conclusão, será que temos um livre-arbítrio? Diferente do que tu viu até agora, vou trazer uma outra interpretação. Esse texto é todo meu. Existe mesmo um livre-arbítrio? Arbítrio? Ou será que temos um árbitro? É uma arbitragem. E consequências claras a cada ação ou decisão que tomamos racionalmente? Para mim, hoje em dia, em português, para que não haja confusão entre os cristãos, a palavra arbítrio tem uma conotação de juízo, julgamento. Você tem que julgar por si mesmo, né, que é si, mas não ache, de maneira nenhuma, que não há um juiz ou uma lei. Há um juiz, Deus, e há uma lei, Deus e Yahweh, né? E há uma lei, a Torá. Se você decide, né, você é juiz de si mesmo, se você decide ir contra a Torá, você não tem liberdade de escolha. A sua escolha tem que ser escolha a Torá. Essa é a sua escolha. Você não tem outra. Escolha seguir a palavra de Deus. Se você não escolher a palavra de Deus, você vai para a morte. Então você não tem uma liberdade. Tá certo? Não tem. Ou você escolhe algo que te mantém vivo, ou você escolhe ir para a morte. Isso é bem claro, não tem nenhuma dúvida, né? Mas você é livre, entre aspas, para escolher a morte se você quiser. Por isso que se fala em liberdade nesse sentido. Você ter a liberdade de escolher o que é bom e ter a liberdade de escolher ir para a morte. A confusão toda está nisto. Os cristãos católicos e muitos protestantes não seguem as leis do eterno. Hoje, muitos já viram que esse ensinamento estava equivocado. Temos sim que seguir as leis do eterno, assim como os ensinamentos de Jesus, pois uma coisa não elimina a outra. Antes, a lei do eterno e os ensinamentos de Jesus, eles se complementam e se ajudam mutuamente. A finalidade da lei é Cristo, né? Se chegar a ele. Você só se achega a ele seguindo a lei, não há outro caminho, né? Se você não entende isso, você já não está vivendo com Cristo. Para você viver com Cristo, você tem que seguir a lei. Não tem outro caminho. Portanto, há um árbitro, Yahweh, nosso Deus, e há uma arbitragem, as leis do eterno. Não há um livre-arbítrio, pois qualquer coisa que fizermos, o juiz está lá para julgar todas as nossas ações. Claro que temos uma certa liberdade de escolha, né, para escolhermos entre o bem e o mal, mas que assim que escolhemos, iremos à condenação ou à libertação. Depois que você escolheu o mal, você está preso a ele e não tem mais liberdade. É disso que as pessoas que falam que depois do pecado, depois da queda, você está preso se não houver a graça, né? Há uma liberdade cerceada pela permissão de Deus, de Yahweh, e pelas escolhas que ele nos deu, que são só duas: segui-lo ou não. Se você não seguir, Deus sai de você e você morre. Então, para concluir tudo, livre-arbítrio então é uma furada. Tanto no sentido do termo,
defasado, longe da gente, tanto no sentido do conceito, você não tem um livre-arbítrio, né? Você tem um árbitro, você tem uma lei, então não é livre. Tanto no sentido de que as escolhas são apresentadas para nós, por exemplo, em toda situação da vida, você não escolheu quais são as opções são apresentadas, você as escolhe ou não, né? Ou escolhe uma, ou escolhe outra, ou não escolhe nenhuma. Mas de qualquer forma, as escolhas já foram pré-definidas. E na maior parte das escolhas suas, a neurociência já provou, a ciência já provou, que na maior parte das escolhas você escolhe inconscientemente. A escolha já está definida antes que você a faça. Em algumas escolhas, que são as escolhas mais importantes, que são aquelas que vão te levar para o céu ou para o inferno, que vão te levar para a vida eterna ou para a morte eterna, não tem nada de céu e inferno, essas escolhas sim que vão ser levadas em consideração quando o árbitro de todos, né, o Criador, Deus, Yahweh, ele vai julgar se você é apto a continuar a ter a vida eterna ou não, ou de você ir para o lago de fogo. E é isso que eu queria deixar vocês. Muito obrigado por assistir. Espalhem essa mensagem com todos os que puderem alcançar, e todos que possam ser educados pela graça do Eterno. E nisso que eu acredito. E o que vocês acharam do vídeo? Gostaram? Muita teoria, muito pesado, eu sei, complicado, mas como eu falei, já vem direto para o final e vem minha conclusão, para quem não tem paciência. Paz a todos, muito obrigado e até a próxima. Animaninho.